ACH 3016 Processos patológicos do envelhecimento 1 Doença de Parkinson. Esta apresentação foi subdividida nos seguintes tópicos. Inicialmente, serão apresentadas as características clínicas da doença de Parkinson. Então, a gente vai partir do macro para o micro, igual na doença de Alzheimer. Técnicas de diagnóstico da bradicinesia, alteração de olfato. Estrutura neuroanatômica afetada pela doença de Parkinson. Formação de corpúsculos de Lewy e seu papel na etiologia da doença. E entender o mecanismo de ação de fármacos empregados no tratamento da doença de Parkinson. Quais são as principais características clínicas da doença de Parkinson? As principais características clínicas são tremor de repouso. Então, o indivíduo ele está parado e ocorre tremor nos membros, no corpo como um todo, mas é observado nos membros superiores um tremor. Bradicinesia. Bradicinesia é lentidão ou dificuldade em iniciar o movimento. Rigidez muscular. Essa rigidez muscular ela está distribuída também por todo o corpo, mas ela é bastante pronunciada nos músculos do trapézio. Alteração dos reflexos posturais, porque a pessoa acaba tendo bradicinesia em todos os músculos, então ela tem problema nos reflexos posturais. Postura fletida para frente, então a pessoa vai fazer uma flexão frontal para tentar compensar essa alteração nos reflexos posturais e manter equilíbrio. E bloqueio motor, que ocorre quando o indivíduo está executando uma tarefa natural e de repente o movimento não continua, porque há algum bloqueio por alguma razão, que será explicada a seguir. Como a doença de Parkinson pode ser diagnosticada? Diagnóstico da doença de Parkinson. Bom, quando o paciente entra no consultório, a bradicinesia tem que ser inequívoca. Ele tem que ter dificuldade de iniciar o movimento, ele tem que ter lentidão ao executar os movimentos. Então, esse é o sintoma principal que tem que ser identificado, mas há outros. Então, por exemplo, a pessoa vai ter dificuldade de expressar emoções, porque como isso compromete todos os neurônios que controlam o movimento do músculo, né, as expressões emocionais não serão normais, serão comprometidas. Observação da fala. A fala da pessoa com doença de Parkinson é mais lenta, é mais arrastada. Análise de movimentos repetidos com os dedos. Bom, depois que fez tudo isso daí, verificar a bradicinesia, a habilidade de expressar emoção, observar a fala, o médico vai pedir. Você vai pegar e tocar o polegar com o indicador e separar 20 vezes. Toca, separa, várias vezes. Com as duas mãos, com a direita e com a esquerda. Depois ele vai tocar polegar indicador, polegar dedo médio, polegar dedo anular, polegar dedo mínimo da mão direita e da mão esquerda. Na ida, indicador, médio, anular, mínimo, e na volta, mínimo, médio, anular, médio, indicador. Indo nesse movimento de e volta, e tem que ser rápido. A pessoa ela tem que ter condições de executar isso. Ela tem que também ter condições de, imaginando um piano numa mesa, ela tem que tocar com dedo mínimo, anular, médio, indicador, tirando todos os outros da mesa, tocando só com esse dedo. Então, mínimo, anular, médio, indicador, polegar. E aí retorna. E tem que ser rápido com as duas mãos. E não pode ter dificuldade nisso. E observar o movimento de enrolar pílulas com as mãos. Enrolar pílulas, faça o seguinte teste. Você vai pegar, você pode fazer isso com uma pilha AAA, ou você pode fazer isso com uma pílula mesmo, com um remédio, uma pílula farmacêutica razoavelmente grande. E se você colocar isso entre os seus dedos, os 4 dedos da mão, no indicador, o médio, anular e o mínimo, você vai perceber que é possível transferir por movimento dos dedos a pílula do dedo indicador para o dedo mínimo e vice-versa. A pessoa treme dessa forma.
Então ela vai tremendo como se estivesse conduzindo uma pílula entre os dedos. E vão ser verificados também a flexão dos troncos e membros. Então, para ver se a pessoa está com essa postura flexionada para frente. Então, esse é o diagnóstico clínico. Tem mais uma coisa que pode fazer, e essa coisa é algo que eu tenho feito isso, enfim, divulgar isso, tenho feito isso com certa frequência, porque eu acho que isso tem que ser parte do kit de ferramentas do bom gerontólogo, que é analisar a alteração de olfato na doença de Parkinson. Isso está estabelecido e ele pode ser um marcador importante de início precoce da doença. Então, o que é hiposmia? Hiposmia é a dificuldade, né, de você perceber odor. O que você vê aí no lado esquerdo da figura, isso daqui são corpos de prova, cada corpo de prova tem um odor. O indivíduo é vendado e aí apresenta-se um odor para ele e pergunta, isso tem qual odor? E depois você completa isso, né? Já existe isso nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente compra essas coisas. Nenhum gerontólogo que eu conheça, elaborou uma startup para poder produzir essas coisas, e há uma necessidade muito grande, uma vez que a população até 2050 vai ser de quase 30% de idosos no Brasil. Observe esse gráfico. Esse gráfico é de um experimento que foi feito com esse kit. Esse experimento foi realizado com 50 pessoas portadoras da doença de Parkinson sem nenhum comprometimento cognitivo. Então, a cognição estava boa, mas tinha problema motor. E 76 pessoas controle. Aqui, o N seria o número de pessoas que acertou o odor do corpo de prova. Então você vê aqui, das 50 pessoas com doença de Parkinson, apenas 25 mais ou menos acertou o odor de canela, enquanto o triplo disso acertou no grupo controle. Água rasca, solvente, né, que, enfim, foi baixo para ambos. Limão, isso é surpreendente. Apenas 10% das pessoas com Parkinson acertaram limão, enquanto 40% das pessoas sem a doença, das 76 pessoas sem a doença, acertaram. E aí você vê que isso se repete em outras coisas. Cheiro de fumaça, chocolate, que também a diferença é bem gritante. Aqui, ó, solvente de tinta é muito mais forte. Gasolina, abacaxi. Mas, em geral, o que tudo isso mostra é que em cada um desses odores, a percepção, né, o N, o número de pessoas com doença de Parkinson que foi capaz de acertar o odor é bem menor, pelo menos 50% menor que o número de pessoas sem a doença capazes de acertar. De novo, são pessoas sem comprometimento cognitivo, mas com doença de Parkinson. Então isso indica que, de fato, a hiposmia é um bom marcador para a doença e tem que ser, sem dúvida, uma atribuição do gerontólogo. Eu imagino que a SBG deva estabelecer isso como tarefa, como atribuição, né? Isso aqui é um gráfico que mostra a alteração do olfato ao longo do envelhecimento. O que você observa aqui, né, aqui é uma escala, né, essa escala aqui foi feita pela Universidade da Pensilvânia, né, que se chama UPSIT, University of Pennsylvania Smell Identification Test, que é esse teste aí, dos corpos de prova com odor. E o que você vê aqui é que no envelhecimento normal, eu tenho perda de olfato, mas essa perda não é significativa, comparado com o topo da escala. Se a pessoa tem doença de Parkinson, mas a cognição dela é estável, você tem uma perda significativa, muito forte, né? Aí, o que ocorreu aqui, teve degeneração dopaminérgica. Nós vamos ver o que é isso mais para frente. E aqui, ocorreu um declínio muito mais forte, porque eu tenho a soma do declínio cognitivo com a hiposmia. Então é óbvio que, além da doença de Parkinson, que é o que veremos, tem essa degeneração colinérgica aí. Então, se eu não tenho os neurônios colinérgicos trabalhando muito bem, o resgate da memória de odor é prejudicado. Por isso que o resultado é ruim. Então dá para você, com essa tabela e esses parâmetros, até saber exatamente em que estágio o indivíduo está.
se houver todos aqueles outros elementos do critério de diagnóstico clínico. Uma outra coisa que é afetada, que está relacionada ao bulbo olfatório, né, ao olfato, é o bulbo olfatório. Então aqui é uma representação do núcleo basal, que é uma região do cérebro que está relacionado com o controle do movimento. E na vizinhança dessa região de controle do movimento, lembrando que na doença de Parkinson ocorre perda do movimento, eu tenho aqui uma série de neurônios que vão parar aqui no bulbo olfatório, que é o bulbo que contém os neurônios que detectam odor. Então o que acontece é, se eu tiver degeneração desses neurônios aqui, da região frontobasal, do núcleo basal, isso pode causar uma resposta inflamatória. Que é o que você vê aqui, ó. Eu tenho astrócito, microglia e eles estão secretando essas pequenas esferas que é a TNF-alfa, é uma citocina pró-inflamatória. E aqui está o neurônio colinérgico do bulbo olfatório projetado entre essas células. Esse neurônio aqui ele pode degenerar por causa dessa inflamação. E é por isso que a pessoa ela tem perda olfatória na doença de Parkinson. Bom, como surge a doença de Parkinson a nível biológico? A doença de Parkinson a nível biológico, ela surge porque a formação de um agregado chamado corpúsculo de Lewy. Esse corpúsculo de Lewy leva à perda dos neurônios da substância negra do cérebro e isso leva à diminuição de um neurotransmissor, que é a dopamina. Então o que acontece é o seguinte, a substância negra é uma região do cérebro que contém neurônios que produzem grande quantidade de melanina. Então a melanina é um pigmento e esse pigmento torna essa região mais escura. E é nesses neurônios que é produzido dopamina, que é o neurotransmissor envolvido no controle do movimento motor. Então a doença de Parkinson a nível biológico é isso daí, formação de corpúsculo de Lewy, perda dos neurônios de substância negra, que são os neurônios que produzem a dopamina. Essas são estruturas, né? Então isso aqui é um corte do cérebro em que você vê aqui no desenho as regiões que são afetadas. Todas essas regiões estão, a maioria, né, implicadas no controle do movimento. Então, por exemplo, né, o núcleo caudado, o globo pálido, o tálamo, o cerebelo, todos eles estão, substância negra, estão envolvidos no controle do movimento. Em particular aqui, eu quero fazer a observação do cerebelo. O cerebelo ele está envolvido no controle dos movimentos voluntários, né, da postura, equilíbrio, coordenação e também da fala. Lembra que uma das características da pessoa com doença de Parkinson é ter uma fala mais lenta, lentidão na fala, bradicinesia até na fala. A outra região importante aqui é a amígdala. A amígdala ela tem neurônios que estão relacionados com o controle de emoção e comportamento. Então as pessoas nesse Parkinson apresentam mudanças de comportamento. E aqui abaixo dessa região, que são o núcleo da base, né, você tem uma porção neuroanatômica pequena, que tem aqueles neurônios que produzem muita melanina, neurônios escuros, né, que são chamados de, essa região chamada de substância negra. Bom, por que a pessoa com doença de Parkinson tem dificuldade no movimento? Porque assim, isso é um neurônio normal. Da substância negra eu produzo dopamina. Essa dopamina vai para as regiões de controle do movimento. Então a dopamina reconhece o seu receptor, que são essas coisas em curva aqui, e a dopamina são essas esferas. Então a dopamina ligou no seu receptor, ela vai ativar os neurônios e produzir o movimento adequado. Mas se morrem os neurônios da substância negra, eu tenho menos dopamina. Então, são poucas moléculas de dopamina para ativar os receptores. Então, por que ocorre a bradicinesia? Porque demora para você secretar a quantidade de dopamina suficiente para preencher a fenda sináptica e causar o movimento. Por isso que tem essa lentidão. Porque você tem que ter um limiar, há um limiar de receptores que tem que se ligar ao neurotransmissor. Então é esse que é o problema. A pessoa que produz menos dopamina não vai conseguir
se locomover. Por outro lado, se a gente tivesse uma molécula análoga à dopamina que se encaixasse aqui, seria muito bom, porque essa molécula poderia fazer com que o movimento normal fosse restabelecido, se encaixasse no receptor. Indo mais a fundo, esse é um corte histológico da região que contém os neurônios ricos em melanina, a substância negra. Então, cada manchinha dessa escura é um neurônio rico em melanina. O que são as coisas em rosa? Isso aí é astrócito, microglia, que são essas células de suporte envolvidas na resposta imune. Então, você vê que os neurônios estão mais espalhados, né? Mas isso daqui entende-se que é uma região rica em neurônios. Tem muito neurônio aí. Bom, isso é a substância negra da pessoa normal. Esta é a substância negra de uma pessoa com doença de Parkinson. Se você não percebeu a diferença, compare-os lado a lado. Então é evidente que aqui os neurônios eles sumiram. Eu tenho a quantidade de neurônios na pessoa portadora de Parkinson muito reduzida. O que se fez em relação a isso? Bom, resolveu estudar esse tecido mais no detalhe. Então, dando um detalhe nessa célula neuronal aqui, que sobrou, eles perceberam que na vizinhança dessa célula havia alguma coisa que lembrava muito a placa amiloide, uma estrutura amiloide, um agregado. E depois eles foram caracterizar e viram que isso era formado por proteína, uma proteína conhecida como alfa-sinucleína. A alfa-sinucleína é uma proteína importante para a transmissão da informação do movimento. A alfa-sinucleína ela é uma proteína que possui duas formas, uma forma normal e uma forma modificada que pode se agregar. Isso é muito parecido com o que a gente viu para a proteína beta-amiloide e proteína tau, né? Igual. São doenças que ocorrem por a formação de agregado proteico. Então, a alfa-sinucleína, uma vez que ela muda para essa estrutura em que agrega, ela pode formar oligômeros, conjuntos assim, né? Isso que é um monômero, isso que é um oligômero, isso aqui já é uma protofibra. As protofibras podem formar fibras e as fibras elas vão formar o corpúsculo de Lewy, que está aqui. E esse corpúsculo de Lewy que vai levar à morte neuronal, entre outras coisas que a gente vai ver mais para frente. Mas as células não combatem a formação desses agregados proteicos? O que eu vou explicar aqui, a resposta é sim, mas o que eu vou explicar aqui também vale para a doença de Alzheimer, então você pode extrapolar isso para outra. Mas em geral a gente fala mais disso na doença de Parkinson, que é onde isso está bem mais estudado. Então isso é uma proteína nativa. Proteína normal, tem a sua função lá. Pode ser alfa-sinucleína, por exemplo. Essa proteína nativa ela tem uma estrutura tridimensional que pode ser perdida por alguma razão. E aí ela fica numa forma que a gente chama de mal enovelada. Ela está danificada, que é esse passo 1. Bom, o próximo passo da proteína danificada é sofrer o que a gente chama de renovelamento mediado por chaperona. Então, todos produzem uma série de proteínas que compensam esse problema aí. Então, se você tem uma quantidade pequena disso, a chaperona, que é uma proteína, ela reajusta isso e volta à estrutura normal. Então, isso é resolvido. Durante toda a vida, nós temos chaperonas que reestruturam as proteínas nativas que perderam sua função, sua estrutura. Mas, às vezes, a quantidade de proteínas que estão mal enoveladas, elas se acumulam. A chaperona não dá conta, então a célula muda de estratégia. Bom, como está acumulando isso daí, eu vou degradar isso. Então, o que ela faz? Ela adiciona nessa proteína essas esferas laranjas aqui, que são proteínas também. A proteína chamada ubictina. Para que é isso? Bom, eu não quero isso na célula, então eu quero degradar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, isso é proteína. Como que faço para diferenciar esta proteína de qualquer outra proteína na célula? Então, a célula entendeu que tinha que colocar um marcador nas proteínas que ela degrada. Então, esse marcador é uma cauda de poliubictina.
Então, a poliobictina ela é reconhecida por uma máquina celular chamada proteassomo. É um degradador de proteína. Então, o que ele vai fazer é degradar a proteína, vai liberar a ubictina livre para marcar mais proteínas mal enoveladas que não foram renoveladas pela chaperona. E a proteína ela vai ser degradada em pequenos fragmentos que serão utilizados para a síntese de novas proteínas. E assim eu impeço que esses agregados se formem e prejudiquem as células. Bom, mas às vezes a quantidade de proteína que agrega é muito maior que as chaperonas conseguem dar conta juntamente com a ubictinação. Então, o que ocorre? De alguma forma essas proteínas são processadas e elas vão para o núcleo da célula, às vezes até ubictinadas, e elas se agregam no núcleo. Se acontece isso, o núcleo da célula, que é responsável pela produção do RNA de vários genes, né, ele vai sofrer uma disfunção. Então a célula vai perder muito da sua função biológica por causa desse agregado. Ou essa agregação pode se dar no citoplasma, onde você tem várias outras organelas. Aqui é uma organela específica que é prejudicada. Mas no citoplasma eu tenho acesso a todos. Eu tenho acesso ao núcleo, mitocôndria, Golgi. E em particular, a mitocôndria é uma organela que pesa muito aí. Se agregar a proteína na mitocôndria, ela perde a sua função, né? Bom, agora, esse sistema que a gente chama de ubictina-proteassomo, né? Sistema ubictina-proteassomo, ele tem um papel chave em todos os tipos de neurodegeneração. Então você vai ver que ele é ativado para poder degradar o corpúsculo de Lewy na doença de Parkinson e as placas amiloides e emaranhados neurofibrilares na doença de Alzheimer. Eu não falei na aula passada para não colocar muito conteúdo, mas você já sabe que esse sistema funciona em todas as doenças de agregação proteica. Um outro exemplo, esclerose amiotrófica lateral, agrega uma proteína, superóxido mutase, mesma coisa, vai passar por esses três problemas aqui e vão ser degradados pelo proteassomo também. Bom, como eu disse, as proteínas que se agregam no citoplasma, elas podem danificar outras organelas. E uma das organelas que é danificada é a mitocôndria. A mitocôndria é importantíssima, porque ela que supre o proteassomo daquilo que ele mais precisa, que é a energia, a ATP. A ATP é a energia que o proteassomo usa para poder degradar as proteínas. Mas se isso aqui se agrega na mitocôndria, ela produz menos ATP. Então isso leva a um ciclo vicioso. O agregado reduziu isso, que vai fazer com que o proteassomo degrade menos, aumentando o tamanho do agregado, aumentando a quantidade de proteína agregada, o corpúsculo agregado. Isso levando a uma perda funcional muito séria da célula. E a célula, no final, morre. Como os agregados de alfa-sinucleína causam a doença de Parkinson? Essa é uma pergunta bem importante. Quem respondeu isso, que apresentou esse modelo, foi uma cientista chamada Susan Lindquist. E Susan disse que aqui são vesículas que se fundem na fenda sináptica e entregam neurotransmissores. Foi estudado em outras disciplinas por vocês. A alfa-sinucleína ela é uma proteína que está associada a essas vesículas e ela é necessária para fundir a vesícula na fenda sináptica e colocar para fora a carga da vesícula, que é o neurotransmissor. O neurotransmissor sabemos qual é, dopamina. Então a alfa-sinucleína é responsável por fundir a vesícula de dopamina na fenda sináptica para entregar a dopamina para o neurônio motor. Então na situação normal, está aqui, tudo bem. Mas na situação em que a alfa-sinucleína muda de estrutura e agrega, o que vai acontecer é que as vesículas vão tender a se agregar no citoplasma e poucas vesículas vão se fundir aqui na fenda. Então eu vou ter muito mais dopamina sequestrada no citoplasma do que sendo entregue para o movimento. Então é claro que a ilustração aqui ela não foi feliz, né? O número de vesículas aqui tem que ser maior que o daqui, que tinha que ser menor, né? Para mostrar que as vesículas são sequestradas aqui. Mas, enfim, você deve ter entendido assim. Que na doença eu formo mais esses agregados, então chega menos dopamina aqui e, por isso, o movimento não ocorre. Agora, tem mais consequências disso, né? Porque esse corpúsculo de Lewy,
ele vai agregar por todo o neurônio. Um dos lugares que ele pode agregar, por exemplo, é aqui. E essa região você conhece bem, é o axônio. Se agregar proteínas no axônio e formar o que a gente chama de neurito de Lewy, eu não consigo fazer com que a mitocôndria migre da fenda sináptica para o citoplasma, para a região mais perinuclear, né? E vice-versa. Não posso fazer isso. Então as mitocôndrias podem ficar presas a uma região da célula. Então isso reduz o tráfego intracelular. Outra coisa, se eu tiver isso agregando perto do núcleo, né, eu vou ter problemas muito sérios, né, na produção das proteínas. E se isso agrega perto das mitocôndrias, as células vão aumentar a sua taxa respiratória e isso talvez leve, em geral leva, né, à formação de espécies reativas de oxigênio, que a gente também chama de radicais livres. Os radicais livres, eles vão atacar as vesículas ricas em dopamina. E isso leva à produção de mais radicais livres. Então, o que acontece? Com o aumento da concentração de alfa-sinucleína com estrutura ruim, eu tenho formação de agregados com as vesículas do neurotransmissor, que não é entregue na fenda sináptica, e eu formo radicais livres que vão levar à morte do neurônio. Qual é o papel desses radicais livres na doença de Parkinson? Então agora vamos explicar isso. Existe um aminoácido chamado tirosina. Então isso vem da dieta, você pode produzir isso também. A tirosina, ela reage na presença de íon ferro. Esse ferro vem da comida, né? Farinha enriquecida com ferro. Então veio lá da farinha, por exemplo. E a enzima tirosina hidroxilase modifica a tirosina e transforma ela em dihidroxifenilalanina. Então eu modifiquei a tirosina, produzi uma outra molécula por ação dessa enzima que depende de ferro. Em seguida, dihidroxifenilalanina é convertida em dopamina. Finalmente você sabe que dopamina vem dos aminoácidos que você ingeriu da dieta. E essa dopamina vai ser utilizada para a gente fazer o controle do movimento naquelas regiões do cérebro lá que eu vi, lá mostrei para você, núcleo caudado, tálamo, cerebelo, globos pálidos e amígdala. A dopamina, depois ela é colocada em uma vesícula, porque ela não é jogada diretamente ali na fenda sináptica, mas ela é colocada, é enriquecida, né? Você enriquece uma vesícula de dopamina e a vesícula é transportada através de tráfego intracelular até a fenda. Então o neurônio faz tudo organizadinho, né? Para não ter problema. Então é assim que isso vai para a fenda sináptica, vai produzir o sinal normal e não acontece nenhum problema lá. Bom, o ferro, ele é um íon que aumenta a conversão de alfa-sinucleína boa, que é a que vai ajudar isso daqui a se fundir na fenda sináptica, para a alfa-sinucleína ruim, que é a que tem a estrutura que agrega. Então, se o ferro está aqui, a própria produção de dopamina vai levar que as vesículas agreguem e eu não consigo fazer o movimento motor, mas todo mundo consegue. As pessoas que não têm a doença conseguem. Então, qual é o segredo aqui, né? Porque isso daqui vai fazer o seguinte, aumenta esse deslocamento, e aí eu tenho todo esse processo, certo? Eu vou produzir um corpúsculo de Lewy, e isso vai matar o neurônio. Bom, ao longo desses milhões de anos de evolução, as células entenderam que tinham que lidar com esse ferro. Então, elas começaram a produzir melanina. Por isso que os neurônios da substância negra são negros, porque eles produzem melanina, que é um pigmento preto. E esse pigmento, ele vai, o que a gente chama, né, ele vai quelar, ele é um agente quelante, ele vai se associar ao ferro em excesso. Então vai ficar ferro apenas o suficiente para a enzima trabalhar. O que não estiver fazendo nada, a neuromelanina guarda ele. Por isso que a substância negra tem esse pigmento, para poder proteger dos efeitos tóxicos do ferro.
E por isso que quando você vai comer alimentos enriquecidos com ferro, você tem que ter cuidado. Você não pode ultrapassar a quantidade de ferro das necessidades diárias, porque isso vai causar problema nos neurônios dopaminérgicos. Bom, então, tudo muito bem funcionando aqui. Tirosina é convertida em dopamina, que vai para a fenda sináptica. O excesso de ferro, se houver, ele é sequestrado, então eu não formo corpúsculo de Lewis. Que bom, tudo funcionando bem. Onde que entra esse radical livre? Bom, então eu vou retirar essa parte, né? Então vamos continuar aqui. Isso aqui está tudo funcionando, certo? Eu tirei a parte em que mostra a formação do corpúsculo de Lewis, porque essa é a forma que está tudo bem. O próximo passo é, você respira oxigênio. O oxigênio reage com dopamina e forma dopaquinona e o radical livre superóxido. É inerente. Você respira oxigênio, a dopamina, antes de entrar, se houver, né, essa possibilidade, tem, ela reage com oxigênio e produz dopaquinona e superóxido. Superóxido é um radical livre. E esse radical livre pode fazer várias coisas, causar lesão nas proteínas, nos lipídios, no DNA e matar as células, se for produzido em grandes quantidades. Então, isso é uma ameaça. Mas as células, elas sabem lidar com o superóxido. Existe uma enzima chamada superóxido dismutase, que converte o íon superóxido em peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada. Sim, você produz água oxigenada. E isso aqui volta a ser oxigênio, que não é tóxico para a célula. A água oxigenada é. A água oxigenada é muito tóxico para a célula. Se escapar, por um acaso, um desses íons ferro da neuromelanina, ou a pessoa tem uma dieta muito rica em ferro, a tal ponto que a quantidade de neuromelanina produzida na substância negra é insuficiente para quelar, para se ligar ao ferro, então você tem ferro excedente, que quando reage com a água oxigenada, ele produz um radical livre hidroxila. O nome dessa reação é reação de Fenton. Então, olha só, o ferro 2+, ele vai perder um elétron, vira ferro 3+. Isso aqui é a boa e velha ferrugem. Então, você enferruja, literalmente. E a água oxigenada, ela é decomposta em OH- e OH pontinho, radical hidroxil. Isso é um outro radical livre. Então, eu acabei meio que trocando 6 por meia dúzia se a pessoa teve uma dieta muito rica em ferro. Por isso que tem que ter muito cuidado. O ideal é, de tempos em tempos, você dosar ferro no sangue, né? Principalmente as pessoas que têm indivíduos com doença de Parkinson na família. Então, isso é uma situação que não se quer, mas sabe-se que em algum momento pode ocorrer essa reação de Fenton em qualquer indivíduo. Bom, por que esses radicais livres são tão perigosos assim? Porque você deve imaginar, né? Tudo bem, eu tenho lá, vou até voltar ao slide. Eu tenho lá superóxido dismutase que vai tentar fazer isso daqui, eu posso controlar, né? Mas eu tenho esse cara ainda presente lá. Mesmo que eu controle a minha ingestão de ferro, eu vou ter isso formado. E às vezes eu acabo produzindo muita dopamina e necessariamente eu não vou ter superóxido dismutase suficiente para dar conta disso, que vai estar no excesso. Bom, aí o que acontece? Nessas horas, esse excesso de radical livre reage com alguém. Eles reagem com vesículas. Então, isso é um experimento interessante. Isso aqui é uma bicamada lipídica clássica, né? Então você tem lá o fosfolipídio na cabeça de fosfato, cauda lipídica, formando a bicamada das membranas da célula. E isso é uma vesícula. Essa vesícula é onde a gente guarda o neurotransmissor aqui dentro. O que eu vou te mostrar é um experimento de vesícula gigante, em que a vesícula gigante, essa daqui, está inteirinha, esférica, perfeita, com a forma preservada. Ela vai entrar em contato com água oxigenada e ferro, ou seja, eu vou produzir radical hidroxil por reação de Fenton. Olha só, 0 segundos, 14 segundos,
54 segundos, 93 segundos. Perceba que a forma da vesícula está se alterando, porque esses lipídios eles estão sendo modificados. Isso vai acontecer a tal ponto até que a vesícula se rompa e o seu conteúdo seja exposto. A dopamina será exposta. Então, o que vai acontecer é que os radicais livres eles vão atacar a vesícula de dopamina, vão produzir furos nela. Por esses furos vaza dopamina, que está aqui. Mas aí agora eu tenho um excesso de dopamina que vai reagir com oxigênio de sua respiração, produzindo dopaquinona, produzindo mais superóxido, que vai atacar mais a vesícula. Até que eu chego uma hora que eu consigo romper a vesícula, ou pelo menos produzir uma quantidade de poros tão grande para produzir bastante dopamina. Então, com isso você vê que é um ciclo fechado e eu consigo levar a degeneração neuronal, porque a quantidade de radical livre vai ser suficiente para matar o neurônio. Isso requer um tratamento. Então, quais são os tratamentos para a doença de Parkinson? Bom, existem vários tipos de tratamentos para a doença, né? Pelo menos duas estratégias conhecidas. A primeira estratégia, chamei de estratégia 1, é a levodopa. Levodopa é um fármaco antigo, a gente descobriu levodopa na década de 50 e 60, né? E foi uma grande conquista assim, do ser humano, né? Mas depois a gente aprendeu algumas coisas aí que mostrou que não era tão bom assim. Então, você dava levodopa para a pessoa, ela parava de tremer e voltava a ter uma vida normal. Então, levodopa, ela é um análogo de dopamina que é capaz de cruzar a barreira hematoencefálica. Não se dá dopamina, até que seria mais fácil, né? Que a pessoa vai vomitar muito, vai ter muita náusea, vômito, então você não quer isso. Então, para que ela não tenha isso, você dá uma coisa que não produz isso, mas que atravessa a barreira hematoencefálica. Levodopa atravessa. Então está indicado aqui, que a barreira hematoencefálica, levodopa atravessou. Lá dentro, levodopa é convertida em dopamina, pela dopamina carboxilase. Então, acabou. Era isso que eu queria. E agora essa dopamina vai ser usada para estimular a resposta do neurônio motor. Então isso vai ser difundido pelos tecidos, né? E vão atingir aqueles receptores lá. Bom, no tecido periférico, a levodopa ela é também convertida em dopamina. Então você tem uma dopamina descarboxilase em todos os outros tecidos que não são neurônios, né? Então você vai ter isso nos outros tecidos do corpo. Então você já deve imaginar que a levodopa que a pessoa tem que tomar tem que ser maior, porque uma parte dela será convertida em dopamina que vai produzir náuseas e vômitos. Além disso, a dopamina ela também pode ser convertida em 3-ortometildopamina pela catecol-ortometiltransferase, com T. Então imagina, a pessoa toma isso aqui. Ele tem que tomar grandes quantidades de levodopa, porque eu vou produzir dopamina e 3-ortometildopamina, por causa da ação dessas enzimas. Então, seria melhor se a pessoa, juntamente com a levodopa, tomasse fármacos que inibissem com T. Esses fármacos são conhecidos, entacapone, tocapone. Então, esse aqui inibe aqui. Então, o que acontece? Agora, eu preciso tomar menos levodopa. E carbidopa benzerazida inibe a dopamina descarboxilase. Com isso, você já está imaginando, o tratamento da pessoa é com pelo menos 3 fármacos. Uma pílula 3 em 1, que vai ter a levodopa e mais os inibidores das enzimas que degradam levodopa no tecido periférico. Veja como que isso, qual é o efeito disso, né, na conteúdo de dopamina plasmática. Então, veículo não tem dopamina, então aqui você está medindo a concentração de dopamina com o tempo, né? Então, veículo não tem nada. Veículo é aquilo em que eu dissolvi a dopamina, né? Então, sem dopamina, não dá nada. Dopamina sozinha, olha o pico dela, é a bola vazia. Sobe, cai.
Por que que não sobe muito? Porque ela foi consumida pelas outras enzimas no tecido periférico. Chega muito pouco ao cérebro, portanto. Né? Mas se eu colocar carbidopa, que é um dos inibidores, não são os dois, olha o que acontece com a quantidade de dopamina. Eu tenho um pico muito grande e isso demora um pouquinho para cair, então eu vou ter, isso aqui é 25, na meia-vida disso, seria 12,5, mais ou menos em 1 hora. A pessoa teria que fazer uma nova tomada. Né? Então já deu uma melhora aqui. A pessoa pode tomar de hora em hora, ou se ela quiser, né, ela pode tomar a cada 4 horas, uma vez que isso daqui vai lá para baixo. Né? Mas quando chega aqui, a pessoa já começa a tremer de novo. Mas isso mostra o trabalho que foi feito para poder aumentar a concentração de dopamina plasmática e tirar, por exemplo, nesse caso, né, os sintomas de náusea e vômitos. Então, inibidor da descarboxilase periférica e inibidor da COMT junto com o levodopa para poder tratar a pessoa. Agora vamos ver se você entendeu isso muito bem. Né? Eu expliquei sem uma ilustração, talvez assim fique melhor. A pessoa tomou levodopa sozinha, tomou. Quanto de levodopa vai lá para cima? Pouco. Por quê? Porque a COMT, catecol ortometiltransferase, decompõe dopamina em 3-ortometildopamina e a DCC, a dopamina descarboxilase periférica, que é quem é mais dominante, né, converte levodopa em dopamina. Então, consumir a levodopa e pouco foi para o cérebro. Se eu tomar levodopa com inibidor da DDC, então eu inibi aqui, você vê que a seta foi interrompida e agora eu vou ter o consumo da levodopa por aqui. Mas olha a seta, ó, era tracejado, ficou mais cheio. Se eu tomar o último fármaco, que é o 3 em 1, então é levodopa mais inibidor da DCC mais inibidor da COMT. Eu vou inibir essa e essa. Ó. Essa está inibida, está aqui. Agora eu vou inibir essa também. As duas estão inibidas. Eu não degrado mais levodopa no tecido periférico. A seta ficou muito maior. Agora sim, eu dou quantidades suficientes para a pessoa tomar a levodopa. Bom, dentro do tecido neuronal acontecem outras reações químicas. Então, uma delas ocorre por causa da ação de uma enzima chamada monoaminoxidase B, MAO-B. Então, MAO-B vai pegar a dopamina e degradar em ácido 3,4-dihidroxifenilacético. E também tem COMT dentro do cérebro. Claro, se você tomou o entacapone e tocapone, isso aqui vai ser inibido, né? Mas aqui, sem inibição, eu estou degradando em 3-OMD de novo. Esses dois daqui podem ser, esse aqui é degradado pela MAO-B e esse é degradado pela COMT e produz esse ácido homovanílico. Enfim, eu não quero essas reações aqui, essa e essa são indesejadas, então tenho que tomar mais inibidores. Eu tenho que tomar esse aqui, eu já vou tomar, certo? Então ele será inibido aqui, não está indicado, mas eu tenho que tomar agora o inibidor da monoaminoxidase B, que são esses daqui, selegelina, rasagelina. Voltando lá para a nossa estratégia, agora sim, tem que tomar levodopa, inibidor da dopamina descarboxilase periférica, inibidor da catecol-ortometiltransferase, inibidor da MAO-B, porque a levodopa que chegar no cérebro será degradada. Agora sim, você assegurou os níveis de dopamina produzidos no cérebro. E isso, como eu disse lá na década de 60 e 70, isso foi uma grande vitória. Né? Esses inibidores aqui acabaram vindo depois, né? Isso veio no começo. E já foi uma grande vitória de ver as pessoas pararem de tremer. Mas aí, o que observou-se é que após 4 anos, o indivíduo que tomava esses fármacos, o fármaco perdia o efeito e a pessoa voltava a ter tremores terríveis. Talvez, em alguns casos, mais intensos do que quando ele tinha inicialmente. Isso é por causa da degeneração que foi maior. Né? Não tem nada a ver com outros fatores, mas a própria degeneração que continuou. E isso deixa bem claro para você que esses fármacos são apenas
sintomáticos. Não curam a doença. Não adianta, se a pessoa, se é gerontólogo, a pessoa pergunta, esse fármaco vai me ajudar a curar? Você tem que ser sincero e dizer, não. Ele é sintomático, porque a formação dos agregados da alfa-sinucleína continua. Estratégia 2. A segunda estratégia é uma estratégia que já beneficiou pelo menos 150 mil pessoas. É uma cirurgia. Desculpa, a estratégia 2 não é cirurgia ainda. É você usar agonista dopaminérgico. Eu não sei se vocês lembram lá que eu preciso de dopamina que se ligue ao seu receptor. Então, eu posso ter dopamina, eu posso ter uma outra molécula que liga aqui, né, no receptor. Então, isso se liga aqui e eu mando o sinal. Agora sim, a estratégia que beneficiou 150 mil pessoas, ela se chama estimulação cerebral profunda, ou Deep Brain Stimulation. Trata-se de uma pessoa que vai sofrer uma cirurgia, ela vai ter aqui por baixo da pele, né, um gerador de pulsos elétricos, ele vai gerar um pulso, aqui você vai ter que perfurar o crânio e aqui vem um eletrodo que ele fica soltando pulsos elétricos. Esses pulsos elétricos, de alguma forma, ele é como se fosse um botão reset, ele é um botão que reinicializa o cérebro e aí ele volta a ser sensível à levodopa. Então, não basta a cirurgia, ainda a pessoa tem que tomar a levodopa, não vai ser suficiente para retornar ao movimento. Se você fizer um corte do cérebro e você observar, o eletrodo está bem aqui, ó, tá vendo? Onde é o globo pálido. Lembra, globo pálido, núcleo caudário. Então eu vou colocar nessa região aqui, que é onde vai emitir o sinal. Então tem alguma coisa que acontece lá com o globo pálido e com o núcleo caudado que torna ele menos sensível à levodopa. Isso daí a gente pode até imaginar que deve ser alguma coisa a ver com o receptor que foi internalizado e aí você diminuiu a sensibilidade, né, da região ao fármaco. Esse estímulo ele pode ser nessa região do globo pálido ou ele pode também ser no núcleo subtalâmico, que é um pouco mais abaixo, né? Então aqui é nessa região, né, do núcleo caudado e aqui é mais próximo do núcleo subtalâmico. Bom, você só vai fazer esse tipo de cirurgia, né? A pessoa só vai fazer depois que tudo mais não funcionou, né? Então já passou por tudo isso, mesmo tomando levodopa, carbidopa, antagonista dopaminérgico, inibidor de MAO-B, a pessoa continua com tremor e esse tremor ele prejudica profundamente a qualidade de vida. O aparelho que fica na altura do ombro, né, na saboneteira do ombro lá, ele emite pulsos de 130 a 185 Hz a cada 60 a 120 microsegundos. Ele gera um pulso de mais ou menos 2 a 5 volts. Então são esses pulsos elétricos que de alguma forma resetam lá, reinicializam os neurônios para poder aceitar a levodopa. Alguns relatos indicam que essa melhora ela é permanente por até 10 anos, o que é muito bom. Depois disso, eu não sei que estratégias elas são utilizadas, mas a gente sabe que o indivíduo com doença de Parkinson, uma vez diagnosticado, sem nenhum outro tratamento, ele não passaria de 15 anos depois do diagnóstico, né? Então, você consegue estender o tratamento, vai dar 5, mais a cirurgia com mais 15, enfim, eu acho que isso dá para estender um pouco mais. Custo 30 a 60 mil dólares, então é bem caro. E isso não é comum aqui no Brasil, né? Enfim, não é, eu creio que não está disponível no SUS. Mas a estimulação cerebral profunda tem efeitos adversos. Então, o primeiro deles é o seguinte: o fato de você abrir o crânio e colocar o eletrodo, você abre uma porta para infecção. Então, a pessoa pode ter uma meningite muito séria ali, ou uma hemorragia intracraniana na cirurgia. Pode ocorrer comprometimento cognitivo, sim, porque ao lançar esse potencial elétrico, não vai afetar só esses neurônios, vai afetar
muito mais neurônios vizinhos, né? Esse eletrodo ele é muito mais forte, é um eletrodo de espessura muito, como é que eu posso dizer, rude. Ele não é um eletrodo fino, igual os eletrodos do Neuralink, né? O dispositivo do Elon Musk, que são fios menores que um fio de cabelo, né? Um décimo de fio de cabelo. Então você acaba afetando mais neurônios do que deve. Dificuldade com fluência verbal, sim, vai prejudicar a capacidade de expressar a fala. A pessoa não terá bradicinesia, mas isso vai prejudicar a fluência verbal, o resgate das palavras que ele sabe. Desequilíbrio, isso é uma coisa curiosa, né? Porque em tese não deveria melhorar o equilíbrio, porque você vai mandar a levodopa para o cerebelo deveria resolver isso, mas não resolve. Disfagia, então a pessoa vai ter dificuldade na deglutição, na comer. Depressão, apatia, crise de choro, riso, pânico, medo, ansiedade, tudo isso daqui está se somando, né? No mesmo item. Mas olha só, tendência suicida. Então, dos 900, quase 1000 pacientes que eles estudaram isso, né, que publicaram no New England Journal of Medicine, 15%, e eu estou falando de quase 150 pessoas, se mataram. Está escrito tendência aqui, é isso que está escrito no artigo, mas os 150 morreram. Eles se suicidaram. Então isso é algo que é necessário avaliar muito bem, porque vai mexer com o comportamento da pessoa. A gente sabe por quê, porque esse negócio vai estar dando um pulso lá na vizinhança da amígdala. E como eu falei lá atrás, a amígdala controla emoção e comportamento. Resumo. Características clínicas importantes da doença de Parkinson: tremor de repouso, bradicinesia, que é a lentidão no início do movimento, ou dificuldade de iniciar o movimento, rigidez muscular, principalmente nos músculos do trapézio, postura flexionada para frente, déficit olfatório, que eu acho que é aquilo que vai ser das ferramentas de trabalho do gerontólogo. Deve ser, né? Perdas de neurônios de substância negra é uma das causas da doença de Parkinson, porque não vai produzir mais dopamina, um neurotransmissor que permite o controle do movimento. Células de substância negra produzem dopamina e a ausência desse neurotransmissor vai levar a essa deficiência aí em todos aqueles tecidos que nós vimos lá, núcleo caudado, tálamo, cerebelo, globos pálidos e amígdala. Na doença de Parkinson, ocorre a formação de agregados da proteína alfa-sinucleína. E o excesso desse agregado ele é ou renovelado pela chaperona ou degradado pelo sistema ubiquitina-proteassomo. Quando forma agregados, ele vai prejudicar o neurônio como um todo, né? Prejudicar principalmente organelas importantes como a mitocôndria. E é a mitocôndria quem fornece energia para o proteassomo para degradar a alfa-sinucleína mal enovelada. Então você cria um ciclo ruim aí. A alfa-sinucleína controla o tráfego de vesículas na fenda sináptica e a perda desse controle leva à doença. Porque eu não consigo fundir a vesícula riquíssima em dopamina na membrana plasmática para entregar o neurotransmissor. Então isso deve ser um dos primeiros efeitos da doença, né? Antes do neurônio morrer, pelo fato das vesículas se romperem e produzir radicais livres, dopaquinona e superóxido. Levodopa é um análogo da dopamina administrado com carbidopa inibidores de COMT e também inibidor da monamina oxidase, MAO-B, para reduzir os efeitos colaterais e diminuir o número de tomadas. Então é óbvio que a pessoa que tem doença de Parkinson ela tem que tomar uma quantidade de fármacos grande para você ter um menor número de tomadas. Eu sou da área de biológicas, eu não sou da área de eu não sou gerontólogo de formação, né? Não tive essa oportunidade, mas existem outras formas que não são farmacológicas de tratar a doença, né? Então, por exemplo, com música. Então, as pessoas com Parkinson relatam que quando elas estão fazendo alguma coisa, cantando ou fazendo alguma coisa, alguma atividade artística, assim, elas perdem bastante esse efeito do tremor, né? Então, isso é algo que pode ser estudado também e trabalhado igualmente, além das intervenções farmacológicas. Essas são as referências que você pode ler
para aprender um pouco mais sobre a doença. Então, sem dúvida, a melhor referência aqui é a do Liz, da revista Lancet, mas tem todas essas outras aqui. Esse aqui está em português, que é aquele artigo que fala do Teacup, que é aquele teste olfatório lá da Universidade de São Francisco. Aqui é o artigo da Lindquist, que mostra o modelo da formação daqueles agregados das vesículas do citoplasma, né? Se você tiver interesse. Aqui fala Deep Brain Stimulation, nesse artigo do New England Journal of Medicine. Michael J. Fox, Muhammad Ali Muhammad Ali já nos deixou, são pessoas que tiveram, né, no caso tem, doença de Parkinson. E é óbvio que eu faço questão de citar aqui o Michael, porque a organização que ele criou para ajudar os pacientes também apoia pesquisa científica que é necessária para encontrar uma forma de melhorar a qualidade de vida do portador da doença. Assim concluo a aula de doença de Parkinson.